Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos salva é o vosso irmão Danilo. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarde e vos livre de todo mal. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E desde já eu quero deixar algumas saudações. E a primeira saudação vai para o seu Reis. Deus abençoe o seu Reis aqui em Campinas. Quero deixar uma saudação para o nosso irmão Nando aí no Shalom. Deus abençoe o Nando. Quero deixar uma saudação para o Antônio Cabeleireiro. Deus abençoe o nosso irmão Antônio. E uma saudação para o nosso irmão Eridan, aí no Matão. Deus abençoe a todos vocês. Vamos fazer uma breve oração e meditar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, glorioso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor. Deus, Tu estás sentado no Teu trono, Senhor. Aleluia, glória a Deus, e toda a honra e toda a glória pertence a Teu Filho amado Jesus. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para a Tua glória. Amém. Queridos amados ouvintes do canal do YouTube, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu quero deixar uma palavra em Isaías 40, verso 22, que diz assim: Deus se senta acima do ciclo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Amém? Queridos amados irmãos ouvintes, Deus, o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele teve uma revelação de Deus, uma visão de Deus, e a Bíblia diz que ele viu Deus, louvado seja Deus, assentado, no círculo da terra. Deus está no meio, sentado, observando todas as coisas. O reino de Deus é organizado. Deus é organizado. Deus é santo. Deus é o Todo-Poderoso. Ele dá ordem nos céus e na terra. O homem, Isaías compara, Deus vê o homem como um gafanhoto. E a gente vê o bichinho gafanhoto, como ele dá trabalho. Ele voa para lá, ele voa para cá, ele entra em uma lavoura, destrói a lavoura, perdão, irmãos, e ele devora as coisas. E Deus vê o ser humano como um gafanhoto. Voa para lá, voa para cá, compra isso, gasta isso, pega aquilo, destrói isso, destrói aquilo. É a vida do ser humano, a correria, para obter as coisas materiais, para lutar. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, nesse dia, que Deus está vendo tudo. Deus está vivo. A Bíblia diz que o guarda de Israel, o Criador, não dorme, não tosqueneja, não cochila. Deus é Espírito, entenda isso. E Ele quer que todos aqueles que buscam a Ele e adoram Ele também em Espírito e em verdade. Olha o poder de Deus. Deus está acima do ciclo da terra, do globo da terra. Olha o mundo, olha o tamanho desse mundo, olha os oceanos, olha os continentes, olha o tanto de país que tem nesse mundo, e Deus está observando todos os moradores como um gafanhoto. E a Bíblia diz que estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Os céus é a cortina de Deus. Imagina o tamanho desse Deus, a grandeza, o poder, e muitos têm coragem de blasfemar, de desafiar Deus. E eu quero dizer para você que o povo padece por falta de conhecimento. A Bíblia diz no Salmo 9, verso 17, que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Se Deus fosse, aleluia, destruir essa terra agora, só a misericórdia dele. Mas Ele enviou Jesus, Jesus pagou um preço muito grande, e Jesus não quer que ninguém se perca, que todos os homens cheguem ao conhecimento. Pode ser um homem sábio, entendido, que fala vários idiomas, que tenha poder, que tenha tudo aqui na terra. Mas o projeto de Deus, do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado. É tirar o homem da escuridão, das trevas. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, como diz a Bíblia em Coríntios. Ele só visa para as coisas de baixo.
Olha a situação que está o nosso país, o nosso planeta Terra. Onde o mundo jaz maligno, porque o homem é como um gafanhoto, quer destruir tudo, quer acabar com tudo, devorar tudo. E se Deus não colocar um controle, destrói tudo. E tudo foi Deus que fez com a sua palavra, com o seu sopro, com a palavra, haja. E aconteceu tudo pelo poder desse Deus glorioso que está no meio do seu trono, observando todas as coisas, sentado no globo da terra. E os homens ainda desafiando Deus, mas Deus enviou Jesus para resgatar o homem soberbo, ingrato, orgulhoso, profano, que acha que um dia não vai sair dessa terra. A Bíblia diz em Pedro, voltando aqui ao nosso irmão Pedro, louvado seja Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 24, diz assim: pois os seres humanos são como capim, sua beleza é como as flores do campo, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, diz que a vida do homem é como um capim verde, é como uma erva verde, que logo aparece, logo abre, todo mundo admira, mas depois murcha. E depois seca. A glória do homem seca, irmãos, mas a de Deus permanece para sempre. Quantas pessoas que tinham, dizendo elas que tinham poder, que era famosa em séculos, em décadas, em gerações, e hoje não existe mais, porque murcharam. E muitos estão brigando hoje por causa de fama, de cadeira, de trono, de dinheiro, fazendo inimizade e não sabendo que por trás de tudo isso existe um ser maligno também que não dorme, chamado Satanás. Como diz João 10:10, o diabo, o ladrão, que é o próprio diabo, veio somente para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida eterna e vida com abundância. E você tem que ter ciência disso. Não é uma religião, não é uma placa de igreja, não é um homem que tem poder para te salvar. A salvação, Deus é tão santo, é tão educado, que Ele deu a liberdade de escolha para o homem escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, o céu e o inferno, a porta larga e a porta estreita. Mas para a gente viver com Deus e entrar no reino de Deus, existem regras espirituais, normas eclesiásticas de Deus para todos nós que servimos a Deus em espírito e verdade. E Deus transforma a maldição em bênção. Deus tira o homem do monturo, como diz o Salmo 113, verso 7. Deus, aleluia, glória a Deus, tira o homem do charco de lodo, como diz o Salmo 40. Deus quer o homem de qualquer forma. Ele abre a porta e bate se o homem quiser. O homem pode vir de qualquer jeito. Pode ser um ladrão, um assaltante, um malfeitor, se matou, se roubou. Deus não quer lançar ninguém fora. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar. Ele veio para salvar o pecador, como diz Paulo. Assim como Paulo era um pecador, nós reconhecemos as nossas falhas também, as nossas fraquezas. E a gente vê muitos brigando por causa de poder, de uma cadeira, coisa rápida, momentânea, porque não sabemos nem no dia do amanhã. Temos que salvar as almas. Para isso Deus chamou cada um de nós para salvar as pessoas a Cristo. Quem salva é Cristo, mas nós podemos levar as pessoas até a Cristo para que elas venham conhecer o verdadeiro Evangelho. Não é evangelho de fama, de sucesso, de berganha, de exaltação, de glória aqui da terra, não, porque Deus não divide a sua glória com o homem, como diz Isaías 42, versículo 8. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o domínio é dele, e quem tem a chave da morte do inferno não é o diabo. Apocalipse 1,18, a Bíblia diz que quem tem é Jesus. Jesus tem o poder sobre a morte, sobre o inferno. É ele que lança ou no céu ou no inferno, porque ele tem a chave, e ele que ressuscitou. O diabo está sobre os pés de Jesus, sobre a ordenância de Jesus. Lembra de Jó? Tudo está no controle de Deus. Deus é criador de todas as coisas, entenda isso. Até o diabo, que era um querubim, foi Deus que criou. Quis ser mais do que Deus, Deus lançou por terra. Então Deus, ele sabe todas as coisas. E a Bíblia diz no Salmo 118, verso 8, que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Isaías 31 diz que muitos confiam em carro, em cavalo, em cavalheiros, em seu braço, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Por isso que muitos estão com medo,
de muitas coisas que estão acontecendo, estão por vir no Brasil, mas Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso controle. Deus nos chamou para que a gente venha pregar o Evangelho para as pessoas com amor, com sabedoria, abraçar. O Senhor não veio para os sãos, mas sim para os perdidos, como diz Marcos 2,17, para os doentes. Que doença é essa, irmão Danilo? É espiritual. Quantos estão com depressão? Quantos estão com medo? Quantos vivem com síndrome, aleluia, do pânico? Quantos vivem vendo vulto, vendo coisas? Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que restaura, a palavra de Deus é que muda, porque o Senhor está sentado sobre o trono, sobre tudo Ele manda e ordena, até o inimigo, se Ele permitir, mas Ele vai guardar o seu povo que é fiel. Ele conhece o seu povo, por isso que não podemos brincar com Deus, por isso que muitas pessoas só buscam Deus no momento difícil. Temos que buscar Deus todas as horas, na alegria, na dor, na tristeza, e temos que orar por todos os governantes, por aqueles que estão em eminências, como diz Romanos 13, pelas autoridades. As autoridades não são vingador de Deus para aqueles que andam corretamente com Deus, mas aqueles que não andam corretamente com Deus, Romanos 13 diz que eles são vingadores de Deus. Se você guarda os mandamentos, o Senhor vai te guardar. Então ande correto com Deus, ande correto com as pessoas, respeitando a opinião das pessoas, respeitando as pessoas, mas não concordando com o pecado, com as coisas que o mundo oferece, porque Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado, Romanos 6,23, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom gratuito foi Deus enviando Jesus para salvar toda a humanidade, e muitos não reconhecem isso. Jesus ressuscitou, Jesus não está crucificado mais, Ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, glória a Deus, e está onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente, porque ele é Espírito. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Fica com essa palavra. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o dominador, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim, ele é a nossa fortaleza, ele é o teu refúgio, aleluia, ele é o teu socorro bem presente no momento de angústia. Que Deus te abençoe e te guarde. Aqui quem te salva é o teu irmão Danilo. Deus não divide a glória com ninguém, e pouco com Deus é muito. Não ama o dinheiro não. Por causa do dinheiro, a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, verso 10, que tem muitas pestes e desgraças acontecendo por causa do amor ao dinheiro. É raiz de todas as espécies de males: guerra, fome, aflição, poder, domínio, prostituição. Tudo isso é por causa do amor ao dinheiro. Mas se você tem, você trabalha, Deus te honra, Deus tem formas de te abençoar, você tem que ajudar o próximo, porque dessa terra eu e você não leva nada. Só levamos se nós tivermos com o nome escrito no livro da vida a nossa salvação, como diz Apocalipse 20, versículo 14 a seguir. E todo aquele que o nome não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. Quem fala isso é a Bíblia Sagrada. Você tem uma. O meu povo padece por falta de conhecimento. Ore a Deus, porque tudo que você plantar, aleluia, você vai colher. O que os homens te incentivar, se não tiver na direção de Deus, você vai colher as ruínas e as decepções, porque Deus não divide a glória com nenhum outro Deus, com nenhum outro Deus, com nenhum homem aqui na terra. A glória é dele. Se você quiser exaltar, exalte o nome dele. A Bíblia diz que os demônios creem também em Deus, que chega e estremece, mas eles não obedecem. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Quem diz é Tiago 2, versículo 19. Fica na paz do Senhor Jesus. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho para que você venha receber todas as notificações de teu celular, e compartilhe as mensagens, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não temas, porque Deus é contigo. Não te assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.